muito ansiosa porque nós tivemos a honra de receber um vídeo de uma psicóloga muito renomada aqui na cidade de Quixeramobim, a Lídia Paiva, que vai falar sobre as relações familiares nesse período de pandemia. Então ela vai dar dicas preciosas de como você vai poder se relacionar melhor com os seus filhos. Todo mundo tá com criança em casa. Sim, com Os certeza. pais estão enlouquecidos por conta desse momento. Então você não perde essa entrevista agora, essa reportagem, essa matéria, né, que a Lídia mandou aqui pra gente, dando dicas preciosas de como melhorar essas relações familiares nesse período de pandemia. Olha só! Olá, queridos telespectadores do programa Viva Bem da Sertão TV. Sou Lídia Paiva, psicóloga clínica, psicóloga escolar. Estou aqui a convite da Taisnária e do Rodolfo para falar um pouquinho sobre as relações familiares após aí a chegada desta pandemia. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar aqui com vocês é que não existe nenhuma regra rígida, fixa de convivência. Cada família tem a sua estrutura de funcionamento. Então aqui a gente vai conversar, eu vou aqui conversar com vocês sobre possibilidades, sobre o que talvez se encaixe aí na família de vocês, para que essa convivência ela seja mais saudável para todos. Inicialmente eu queria dizer para vocês que esse momento não é de regras rígidas, mas sim de adaptação. Então é um momento em que você, pai, você, mãe, você responsável, está se sentindo talvez angustiado, inseguro, né, sem saber como que vai ser o futuro. E aí, gente, algum desses sentimentos a criança também tem, né? E aí a gente precisa validar os nossos sentimentos. Sim, eu estou inseguro, eu estou ansioso, eu estou temeroso porque eu não sei como é que vai ser lá na frente, a questão das finanças, a questão, né, do trabalho, mas eu também tenho que validar o sentimento da criança. Muitas vezes a criança ela traz um comportamento que a gente considera como negativo, que a gente não concorda, mas ali por trás daquele comportamento há uma emoção que a gente precisa ter uma leitura profunda. A gente precisa olhar de outra forma para aquele tipo de comportamento da nossa criança, porque com certeza existe ali muito sentimento, muita emoção. Então a gente precisa entender o que é que ele está querendo dizer com esse tipo de comportamento. Eu sei que a criança, o fato dela não estar indo para a escola, né, fisicamente, presencialmente, essa criança ela está com um acúmulo aí de energia em casa. Na verdade, tem uma pequena também, a Laura, e eu sei bem como é isso, papai e mamãe. Então, o que a gente deve fazer nesse momento, né? Essa criança, geralmente era uma criança que ia para a escola, talvez até tivesse um contraturno, algumas crianças têm uma atividade extra, um balé, um futsal, ia para a casa da avó, ia para os aniversários dos coleguinhas, visitava um coleguinha, ia ir para a rua brincar com os vizinhos, e agora essa criança ela está dentro de casa. Para a proteção dela, ela precisa estar. E o que é que eu devo, enquanto pai e mãe, fazer para suprir aí algumas necessidades do meu filho, desse brincar, né? É preciso que a gente seja criativo, né, nesse momento, mas eu vejo muito na internet várias sugestões de brincadeiras, de como conduzir essa brincadeira com a criança e tudo. A primeira coisa que eu tenho para lhe dizer, você não é obrigada a fazer tudo aquilo que está sendo colocado, está sendo sugerido. Ali são sugestões, certo? Que vai se encaixar no seu dia, na sua disponibilidade, na disponibilidade inclusive da sua criança, de querer brincar, de querer fazer diferente a tarefinha. Você vai ter que sentir isso e aplicar quando você sentir que realmente dá certo, sentir que realmente fica legal para você e também vai ser legal para o seu filho. Então, para as brincadeiras, eu, né, enquanto mãe, estou utilizando o quê? Estou resgatando as minhas brincadeiras de infância. Não preciso de muito material para isso. Então, são brincadeiras que eu, inclusive, jamais imaginaria que minha filha fosse brincar, né, em virtude de tantas possibilidades aí virtuais que a gente tem aí, que eles têm aí à mão, né, pertinho, tão fácil.
Então eu tenho resgatado e tem dado super certo. Com relação, eu vou trazer um ponto também muito importante com relação às telas. Telas é tudo, tablet, celular, televisão. Por isso que é tão importante, um ponto vai levar a outro. O primeiro ponto, eu sei que você está dizendo aí que, provavelmente você está me dizendo, Lídia, mas e agora como é que eu vou controlar? Minha criança passa o tempo todo agora no celular, assistindo, infinitamente assistindo, né? Então, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês. Diante de tudo que nós estamos vivenciando, a criança ela já sentiu que tem algo diferente. E a gente vai adequar essa conversa à idade da criança, certo? Então, você tem que falar sobre o que está acontecendo com a criança. Mas aí você vai tirar, lógico, né, aquelas situações trágicas que o Covid está nos trazendo, né? Você vai ter que ponderar isso, né? Não falar de uma maneira que a criança ela fica muito assustada. Então, você vai adequar, né, a linguagem da criança, que sim, filho, você percebeu como tá diferente, papai tá mais em casa, você não tá podendo ir no colégio, né, você não tá podendo visitar a vovó, visitar o coleguinha e tal, pronto. Depois você vai explicar para ele que existe aí um bichinho, né, que tá fazendo mal e que a gente tem que ficar em casa para se proteger dele. E aí você adequa para sua criança a linguagem mais adequada aí, a linguagem melhor. E aí você tem que explicar isso por quê? Porque você vai explicar também o uso da tela, que ela está sendo mais frequente, não tá? Ela está sendo mais frequente o uso da tela. Então vai dizer, aí você diz, filho, então, diante de tudo isso, outras coisas também se modificaram aqui em casa, você percebe, né? E uma das coisas que se modificou foi, você tá ficando mais no celular ou no tablet, o papai vai deixar um pouco mais, né? Porque você não tá podendo fazer todas as suas atividades fora, então o papai vai deixar um pouco mais. Mas isso tudo, filho, vai passar. E aí, essa regrinha, né? Que você deve ter conversado com seu filho lá atrás. Você vai dizer, e aí, filho, aí as coisas vão voltando ao normal. Quando você voltar a ir pro colégio, você voltar a ir pro futsal, automaticamente isso vai diminuindo, né, que é o uso das telas. Então, você pode fazer esses acordos aí, primeiro conversar com a criança e deixar claro que nós estamos vivenciando hoje, né, e já consegue aí explicar para ele a questão das telas, tá bom? Outro ponto importante que eu tenho para trazer aqui para vocês é sobre a organização, né, das atividades, das tarefas domésticas. E a gente sabe que sempre tem um ou outro que fica assim sobrecarregado, não é verdade? Quem tá vendo aí, quem tá assistindo, tá dizendo, sou eu, né? Ah, não, é minha esposa, ah, não, é minha mãe, ah, minha mãe tá trabalhando em dobro, triplo, né? Então, gente, como eu disse para vocês no início, acredito mesmo que não seja um momento de impor regras rígidas, e sim alguns combinados que sejam flexíveis. Então é muito importante quando a gente vive em comunidade, quando a gente vive na coletividade ali, da gente ter essa divisão um pouco das tarefas. Primeiro porque a gente não consegue dar conta de tudo, né? Assim como a gente não consegue dar conta de tudo lá, que nos é colocado, sugerido para fazer com o nosso filho em casa e brinca disso e brinca. A gente não consegue, a gente não dá conta daquilo tudo. Então, da mesma forma, a gente também não dá conta de tudo em casa. Então é preciso que haja ali um combinado, importante inclusive que a criança participe desse combinado, tá? Porque a criança ela pode fazer várias coisas, ela pode arrumar o brinquedo que ela brincou, né? Depois que termina de brincar, dá para juntar, dá para guardar, muito embora tenha 3 anos de idade, mas a gente vai também colocando tarefas para aquela criança fazer, que sejam simples, mas que também ele se sinta útil e aquilo ali, aquele dia não fique tão monótono para ele. E também para não sobrecarregar alguns membros da família, que aí vem com uma descarga muito grande de estresse pela quantidade de atividades, de compromissos que se tem. Alguns adultos estão trabalhando home office,
Algumas crianças, acredito inclusive que quase todas, estão nessa estruturação do EAD, nessa forma de aprendizagem, agora que todas as escolas estão aderindo, né? Aderiram, inclusive escolas públicas e também particulares. Então, nesse contexto, as crianças também têm um pouco dessa rotina do estudo, só que é diferente, é em casa. Lídia, como é que eu faço para minha criança se concentrar? Bom, a gente tem que tirar todos os distratores possíveis, que é o quê? Aquilo que faz com que a criança se distraia com facilidade ali naquele ambiente. Então, veja aí um ambiente o mais neutro que você tiver para sua criança, fazer lá as tarefinhas que é enviada pela escola. Vou deixar aqui, inclusive, a minha admiração, o meu respeito pelo trabalho aí dos professores educadores que de um dia para o outro tiveram aí que se reinventar, virar youtubers, né? Nas telas para os seus alunos, para nossa educação, gente, não parar. Então, deixo aí minha admiração. Minha filha está fazendo, está acompanhando, que eu quero que de fato ela não perca, né, aí o ano e aprenda. Estou fazendo a minha parte. Sei que muitos dizem, mas eu não sou professor, tem coisa que precisa de uma certa didática, mas nós somos educadores natos, nós pais. Na verdade, todos nós, cidadãos, nós somos educadores natos. Então, vamos aí pensar um pouco sobre isso, né? A gente só precisa dar o melhor que a gente tem na hora de ensinar o nosso filho. Só isso, nada mais. Então, o melhor que você puder dar para contribuir na educação dele, né? Nessa orientação, enquanto pai, enquanto mãe, já tá de bom tamanho, tá, meus queridos? E aí, gente, eu queria dizer para vocês, né, que esse vídeo já está se estendendo um pouco, que as relações, né? Relacionar-se, conviver, viver com, estar com, não é uma coisa fácil. Nós temos as nossas limitações, o nosso companheiro também, nosso filho, nossa filha, minha mãe, meu pai. Todos nós temos as nossas limitações, nós não somos perfeitos, então, consequentemente, o outro também não é. Então, eu sugiro aí uma reflexão sobre alguns pontos, né, nas relações. A questão da empatia, da paciência, como são importantes nesse momento em que a gente está vivendo intensamente aí dentro de casa. Sei que não é fácil, sei que às vezes a gente fica ali chateado. Os animais, quando eles sentem raiva, né? E geralmente a raiva ela vem muito de quando eles estão brigando por território, por comida. Nós não somos muito diferentes. A gente se sente assim muito injustiçado quando tá na hora do nosso programa e tá lá meu irmão sentado assistindo uma bobagem, que é o que a gente acha que é uma bobagem, mas que para ele pode ser que seja muito importante, pode ser o programa preferido dele. E só com uma televisão fica difícil, né, de dividir. Mas é preciso que a gente tenha mais empatia, que a gente compreenda, que a gente se reorganize aí enquanto família para poder a gente conseguir conviver mais em harmonia nesse período, né? Eu acho que o mais importante aí é que a gente tem dois elementos extremamente fortes, que é o respeito e o amor. Esses dois caminhando aí juntos durante essa quarentena que nos chegou de surpresa, sem precedentes, né? A gente tem que se alicerçar. Eu acho que é por aí que a gente deve buscar o nosso alicerce, tá bom? Queria desejar aí uma boa semana para todos, agradecer pelo convite, em especial agradecer por esse momento. Um forte abraço. Vou deixar aqui também uma utilidade pública, tá? Que eu e mais 3 colegas psicólogas, Danívia, Tainá e Aline Franco, nós desenvolvemos aí, estamos com um projeto, Conexão Emocional, é um projeto social para atendimentos a algumas categorias da saúde. E aí vocês, se quiserem visitar
no Instagram, tem lá Conexão Emocional, atendimento psicológico, suporte, apoio psicológico a profissionais que estão aí trabalhando, estão aí nessa lida, né? Depois aí do Covid, estão trabalhando muito, estão precisando muito de apoio, desse suporte. E aí a gente também está fazendo a nossa parte, né? Enquanto profissional, enquanto ser humano. Fica aí a dica, se você conhece alguém que está dentro, que se encaixa dentro dessas categorias. Eu lembro aqui de algumas: motoristas, atendentes, técnicos de enfermagem. Estamos lá à disposição com a nossa empatia, com o nosso acolhimento para atendê-los, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada.